Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, olha o que nós temos hoje aqui. A primeira coisa que eu quero que você faça é olhar para essa belíssima imagem que data da passagem do século XIV para o século XV. Então, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? Uma imagem, obviamente, da Idade Média. Uma imagem que corresponde ao período que é o período na literatura do trovadorismo. Então, primeira coisa que a gente já tem aqui para nossa reflexão estamos falando de que momento? Estamos falando do momento do trovadorismo. Por que a gente pensou trovadorismo? Volta para a imagem. Olha a data dela ali, ó. E, além da data, o gênero dela, ela é uma iluminura. Iluminura eram aquelas imagens pequenas, feitas de modo muito claro, muitas vezes com pozinho de ouro. Aqui o pozinho de ouro tá, vocês estão percebendo, na cabeça. Deixa eu mudar aqui a cor do... Vou mudar a cor aqui. Ó, nossa, mas eu botei vermelho, que é da cor da touca. Ó, veja, laranja não dá porque é a cor do cabelo dela. Vermelho é a touca. Então, verde, olha aqui. Então essa parte aqui, por exemplo, está com um pozinho de ouro. Por que as iluminuras foram importantes na Idade Média? Porque os ambientes eram muito escuros e elas eram consumidas por nobres, né, ou mesmo pelos padres, dentro desses ambientes, dos castelos, dos mosteiros. Então, Idade Média, iluminura. De um livro interessante, que era um livro de orientações a respeito de saúde, de doença e tudo mais. E ela nos mostra duas camponesas. É importantíssimo isso para o tipo de canção que nós vamos tratar agora. Porque dentro do trovadorismo você já sabe quantos tipos de cantigas nós temos. Poxa, eu tirar não, né? Já dei a dica. Quantos tipos de cantiga nós temos? 4. Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Aqui, o que nós temos? Vamos observar. Se é a imagem de duas camponesas, não é cantiga de amor. Porque você viu na nossa aula de cantiga de amor que elas eram sobre um ambiente palaciano, o lado de dentro do castelo. Aqui, cantigas de amigo, porque o ambiente é campestre, do lado de fora do castelo. Caramba, Marcelo, tem esses detalhes todos, né? E veja que eu nem comecei a aula direito, a gente está só no slide de abertura. Então, você já está anotando aí? Cadê que eu não estou vendo você anotando? Pega aí então, pausa. Eu vou ficar falando, você está perdendo o que eu estou falando. Pausa, olha como é bom vídeo aula. Vai lá, pega sua folhinha, pega seu caderninho e anote cantiga, cantiga de amigo. Ok? A cantiga de amigo é diferente da cantiga de amor, porque a cantiga de amigo ela tem, o que nós acabamos de falar, eu vou até anotar isso, não embaixo aqui, mas deixa eu apagar aqui, ó. Vamos colocar isso do lado da imagem, justamente para que a imagem seja o elemento que você lembre na hora da prova. Então, cantiga de amigo. Por quê? Porque ela trata do ambiente campestre. Tudo bem? Opa, avançou bastante aqui. Ambiente campestre. Tá certo? O segundo ponto para nós é o seguinte, que essa imagem também nos ajuda muito. Escolhi essa imagem propositalmente, né? Uma bela imagem.
Vocês estão percebendo que, diferente da imagem que eu coloquei na aula de cantiga de amor, aqui nós temos duas mulheres. Observe aí, são duas camponesas. Então não tem um homem, não tem uma figura da nobreza, como na imagem anterior. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que eu quero saber é o seguinte: estão tomando água, olha aqui, ó, canequinha, vem para o UNB, hein, do projeto que eu tô lá da UNB, ó, do nosso podcast oficial da Universidade de Brasília. Então já trouxe para dar sorte para você, Tintim, da aprovação. Então, voltando para a nossa imagem, ambiente campestre. Segundo, duas mulheres. Por que duas mulheres aqui é um elemento importante? Porque as cantigas de amigo são de saudade do amado. Na cantiga de amor é o ambiente de dentro, temos o trovador, submisso, a sua amada. Aqui não. Aqui a mulher na cantiga de amigo, ela vai conversar ou com outra mulher, que pode ser a irmã, pode ser uma tia, pode ser a mãe. Ou nas cantigas de amigo ela conversa com algum elemento da natureza, vai conversar com os pássaros, com o rio. E ela está com saudades do seu amado e espera a volta dele, quer saber o que ele está fazendo, para onde ele foi. Ele foi para a guerra? Ele foi para uma caçada? Ele saiu para pescar? Ele está no plantio e ainda não voltou? Então, o outro elemento que nos interessa aqui gira em torno da palavra amigo. A palavra amigo não tem o significado de amigo hoje. Voltemos no tempo. As cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, elas são ali dos séculos XII aos séculos XV. E essas cantigas, portanto, vão trazer uma lógica de vocabulário dessa época, beleza? Então, amigo nesse contexto está muito mais próximo de namorado, de amante, noivo, né? Então é dentro desse contexto, tá certo? Dentro dessa lógica. O que significa... Caramba, Marcelo, a gente ainda nem começou a ler, né? A cantiga. Não, ainda nem começamos a ler. Mas olha tudo que a gente já precisa ter em mente. Nas cantigas de amigo, portanto, há o relacionamento amoroso. Vocês estão anotando isso? Porque na cantiga de amor não há. Na cantiga de amor não há concretização da relação amorosa, do amor. Ela nunca vai corresponder ao amor do trovador. Por isso que ele sofre, né? Por isso que ele é o coitado, porque ele tem a coita de amor. A coita de amor é o sofrimento amoroso. Sofrimento por um amor que não vai ser correspondido. Percebem então que, no final das contas, a UNB ficará atenta a te cobrar detalhes, que podem ser ou não detalhes que vão te fazer confundir, né? As cantigas. Claro que você não vai se confundir porque você está aqui comigo, a gente está junto e eu estou te orientando. Vamos então fazer a leitura do nosso texto. Então, na leitura do nosso texto, a gente vai avançar nesses aspectos que a gente já colocou aqui. O texto, ele chama-se Vamos, Irmã, Vamos Dormir. Olha aqui, ó. Aqui nessa cantiga ela conversa com a irmã. Analise aqui dentro da perspectiva da pintura, né? Então essas duas aqui seriam irmãs que estão no campo, no ambiente campestre, e uma conversa com a outra e fala da ausência do amado e das saudades do amado. Antes de ler, bata o olho aí na estrutura, dá uma olhada. Considere essa estrutura, a forma mesmo, né? Deixa eu sair daqui, porque senão você perde a concentração olhando para mim. Em
Em relação à cantiga de amigo, qual é a nossa percepção? A percepção de que as cantigas, desculpa, em relação à cantiga de amor, essa é de amigo. Em relação à cantiga de amor, qual que é a nossa percepção? A de que essas daqui são feitas com estruturas mais simples. Os versos são mais simples, há uma estrutura que se repete numa lógica de refrão. Isso é importantíssimo porque, vamos lá, né? Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui para não ocupar o pedaço ali, ó. Pronto. Isso é importantíssimo porque, lembrem-se, essas produções aqui, esses poemas que a gente estuda hoje, eles eram feitos para serem cantados, daí o nome cantigas, né? Então essa daqui é de muito mais fácil memorização. Olha lá, vamos irmã, vamos dormir nas margens do lago, onde eu vi andar a caçar as aves o meu amigo. A caçar as aves o meu amigo, observem todas as estrofes, ela é uma estrutura que se repete. Vamos irmã, vamos descansar nas margens do lago, onde eu vi andar a caçar as aves o meu amigo. A única palavra que muda da primeira estrofe para a segunda estrofe é a palavra dormir, que na segunda estrofe vira descansar. Depois você repete a estrutura nas margens do lago, olha embaixo, nas margens do lago. E a última estrutura, com seu arco nas mãos, com seu arco nas mãos. Então nós vamos fazer a leitura, claro, aqui é uma leitura, mas sempre pensando que na época era cantado, e entendendo que a estrutura da cantiga de amigo é uma estrutura mais simples. Existe uma razão para isso. E eu vou te contar, porque isso é típico item de prova. Vamos lá? Então, é assim, ó. Vamos irmã, vamos dormir nas margens do lago, onde eu vi andar a caçar as aves o meu amigo. Vamos irmã, vamos descansar nas margens do lago, onde eu vi andar a caçar as aves o meu amigo. Nas margens do lago, onde eu vi andar com seu arco nas mãos as aves a ferir, a caçar as aves o meu amigo. Nas margens do lago, onde eu vi andar com seu arco nas mãos a atirar, a caçar as aves o meu amigo. Com seu arco nas mãos as aves a ferir, as que cantavam as deixava partir, a caçar as aves o meu amigo. Com seu arco nas mãos as aves a tirar, as que cantavam não as queria matar, a caçar as aves o meu amigo. Então eu comentei com vocês que o fato de termos uma estrutura mais simples tinha um significado. Volte para a imagem de abertura comigo. Coloquei duas mulheres, ok? Não há homem, porque ela é uma canção de saudade. Nós escrevemos isso? Não escrevemos isso. Então ela está com saudade do seu namorado, seu noivo, seu amante. Pois bem, o que significa que quem está cantando é um homem ou uma mulher? É uma mulher. Então, nas cantigas de amigo, a primeira coisa, né? Quem está falando vamos irmã, vamos dormir, é um eu lírico feminino. Eu lírico feminino. Peguinha de prova. Marcelo, você falou lá na outra videoaula que quem escrevia essas cantigas eram homens geralmente nobres, nem sempre, mas geralmente nobres. Por quê? Porque eram os homens que sabiam ler e escrever. Inclusive, nesse caso, sabiam tocar instrumentos musicais. Vocês acham que na Idade Média todo mundo sabia ler e escrever? De forma alguma. Há casos de reis que não sabiam escrever, que tinham pessoas para escrever seus documentos e para ler seus documentos. Vocês acham que os homens ficavam lá, beleza, estou de bobeira agora e tal, vou pegar aqui um livro e vou ler? Os nobres nem sempre faziam isso. Existiam pessoas ali da corte, servos ali da corte, que estavam ali para ler, para o entretenimento do rei. Então, vejam,
quem escrevia as cantigas medievais eram sempre homens. Anota, sempre homens. Estamos falando, como eu disse aqui na abertura, olha aqui, ó, séculos 12 a 14. A estrutura social aqui é diferente. A estrutura social aqui é a de mulheres participando muito menos das atividades e das questões sociais. Ainda bem que o mundo mudou. Mas entender o mundo hoje é resultado de entender todos os processos sociais, culturais, políticos e econômicos pelos quais a humanidade, o mundo, as sociedades, as comunidades passaram. Então essas cantigas, elas são muito reveladoras da visão de mundo dessa época, de como as mulheres eram vistas, mas sobretudo de como os homens entendiam as mulheres. As cantigas eram escritas por homens, mas na cantiga de amigo o eu lírico é feminino. O fato do eu lírico ser feminino é vinculado não à mulher da corte, mas a uma mulher do campo. Daí a estrutura ser mais simples, daí a possibilidade de memorização ser maior. Marcelo, então você está querendo dizer que é como se o homem compusesse dessa maneira para deixar muito claro de que a mulher seria inferior em termos intelectuais ao homem? Sim. Imagina o cara ceder espaço para uma mulher e ela se revelar mais inteligente do que ele. No geral, seria isso que aconteceria, né? Óbvio que as mulheres são mais inteligentes do que a gente, só que a gente tem essa percepção hoje. Não no século XII, no século XIV. Então, elas são reveladoras. A UNB nunca fará um item dizendo que isso é machismo ou uma questão de patriarcado, porque todas essas percepções são misoginia, não de forma alguma. Porque esses conceitos, eles são conceitos contemporâneos. Querer aplicá-los no passado é um erro na história chamado anacronismo. Mas a UNB certamente vai, entrando nessa seara desse conhecimento, querer saber de você se elas eram vistas de modo inferior. Sim, eram vistas de modo inferior. Então, se isso é revelador de uma visão preconceituosa, pronto, aí beleza, tá? Aí o item está certo. Não se preocupe se ela fizer de outra maneira, porque ela não fará, ela não vai dar margem à anulação por conta do anacronismo. Bom, posto isso, eu agora venho com a nossa análise. Então, o que eu acabei de te dar foi uma aula de história e uma aula de literatura. Agora eu vou te dar a aula da imersão literária, da nossa análise sofisticada e refinada. Elas têm uma estrutura mais simples? Tem, mas aparentemente existem coisas interessantes aí que vão ser reveladoras de uma certa sofisticação, de um certo refinamento, tá bom? Aguarde que vai rolar um plot twist aí, vai rolar uma virada de chave que quero ver se vocês estão preparados. Muito bem, vem aqui comigo. Primeira coisa que nós vamos observar na cantiga é o que corresponde aos elementos vinculados ao gênero, né? Essas cantigas, elas são quase que o que a gente chama hoje de letra de música, né? E aí, dentro das estruturas, portanto, musicais, isso daqui é o que nós vamos chamar de refrão. Refrão. A caneta não está acompanhando o meu pensamento. Aqui o refrão repetindo. Prestou atenção que todas as estrofes terminam com a mesma estrutura, o mesmo verso. Segundo, vocês prestaram atenção que todas as estrofes são tercetos. O que significa isso? O que significa isso? Significa que mantém-se uma estrutura
que se assemelha muito. Então vejam esses dois pares de estrofes. Vamos, irmã, vamos dormir, vamos, irmã, vamos descansar. Né? Nas margens do lago onde eu vim andar, nas margens do lago onde eu vim andar. Então se repete. A única palavra que mudou aqui, vocês prestaram atenção, foi dormir para descansar. Para facilitar a memorização, então as cantigas de amigo eram muito mais fáceis de cantar do que as cantigas de amor, por serem mais fáceis de se memorizar. E essas estruturas, então, muito semelhante a segundo verso, idêntico ao segundo. Refrão que se repete. O nome disso é estruturas. Na verdade, deixa eu dar logo a teoria. Deixa eu apagar aqui. O nome disso é... E aí eu quero trocar de cor, porque a teoria virá de... roxo isso aqui, vermelho? Deixa eu ver. Paralelismo sintático e semântico. Beleza? Então, essas estruturas que se repetem de uma estrofe para outra, paralelismo sintático e semântico. Nós vamos ver isso naquelas duas, nessas duas e nessas duas. Todos perceberam isso? Olha aqui, vou mudar até a cor. Então, aqui não é mais vamos irmã, vamos dormir. E olha o diálogo dela, ela está conversando com a irmã. Olha que interessante, nas margens do lago, ambiente, o que nós vimos? Cadê? Ambiente campestre, olha o ambiente campestre. Olha aqui, mulher conversando uma com a outra. Nas margens do lago, onde eu vim andar com seu arco nas mãos. Então, o nosso amigo aqui, ele é um caçador, né? Está caçando. Uma prática condizente com a época. Não é diferente de hoje em dia que você vai ali no supermercado, no atacadão e né, no shopping ali e comprou, né, o franguinho congelado. Aqui não, aqui o cabra tem que ir lá caçar, pescar. Beleza, né? Olha o outro par paralelo. Nas margens do lago onde eu vi andar, aí aqui o primeiro é idêntico, né? Com seu arco nas mãos, as aves a ferir, com seu arco nas mãos, a atirar. Então isso é o que troca. E, de novo, na estrutura, vamos arrumar uma outra cor. O terceiro par é esse, ó. Com seu arco nas mãos, as aves a ferir, com seu arco nas mãos, as aves a atirar. As que cantavam as deixava partir, as que cantavam as deixava matar, mudo ferir, mudo atirar, mas de qualquer maneira, vejam que os versos eles são muito parecidos. Percebem isso? Agora, analisando então o que está acontecendo aqui, nós temos uma coisa legal, né? Ele não volta, nas cantigas de amigo ele nunca volta, as cantigas de amigo vão manter a saudade e ela está, portanto, sentindo falta dele. Cadê meu amigo? Será que ele volta? Então, Marcelo, realmente elas são muito mais simples, né? São muito mais simples, percebem? Né? Elas têm um tom bucólico, né? Uma coisa pastoril, muito interessante. Não, Marcelo, mas espera aí, você soltou uma bomba e quer ir embora? Quer fechar a aula agora sem explicar? Porque você falou, Marcelo, que elas aparentemente são simples porque há em algum momento um pulo do gato, um jump of the cat. Então, onde que está o jump of the cat aqui?
né? Tem alguma coisa interessantíssima na cantiga que a gente não pode deixar passar. Vamos lá? Então, vamos lá, minha irmã. Vamos dormir na margem do lago, onde eu vi andar caçar as aves do meu amigo. Beleza, ele tá andando por lá, ele tá caçando lá. Vamos lá, vem, amiga. Né? A irmã aí. Tá bom. Nas margens do lago, onde eu vi andar. Aí na segunda estrofe, na terceira estrofe, vem com o seu arco nas mãos as aves a ferir, e depois, na quarta estrofe, com o seu arco nas mãos as aves a atirar. Faz sentido ele querer ferir e atirar nas aves? Claro, como é que se caça, se não for assim? Até aí tudo bem. Agora, deixa eu ver aqui, se eu acho tipo um marca-texto, aqui ó, marca-texto. Agora, vamos ver se vai dar certo. As que cantavam as deixava partir, e as que cantavam não as queria matar. Opa! Tem alguma coisa aqui. E gira em torno das que cantavam. Então, ele cria um ponto aqui que é um ponto interessante, hein? Qual que é o ponto interessante aqui? O ponto interessante é que há algum tipo de critério. Então, beleza. Se eu estou caçando, eu vou matar as aves e levar comigo. Mas ele matava todas? Não. As que cantavam, ele deixava partir. E as que cantavam, ele não as queria matar. Agora se prepara. Está sentado? Está sentada? Então, se você está assistindo minha videoaula em pé, senta. Senta e se prepara. Esse sujeito não está caçando coisa nenhuma. Aqui nós temos um jogo metafórico interessantíssimo. Acompanha comigo. A palavra arco é ótima. Como que ele está caçando? Com arco e flecha. Ah, Marcelo, para, né? Qual que é o tchan aí de estar caçando com arco? O tchan de estar caçando com arco é o seguinte: quem é o sujeito da mitologia, no nosso conhecimento que nós temos de mundo, que fica dando flechadas à torta e à direita com seu arco? É um tal de Cupido. Então o nosso queridão, ele não está caçando, ele está namorando as flechadas que... Ah, Marcelo, mas espera aí, ele está namorando com ave? Não, aí a ave é a metáfora de mulheres. E quais são as mulheres que o interessam, que ele vai deixar vivas? As que cantam. E quem são as mulheres que cantam? Volta lá no início da aula. Eu lírico feminino. Esse tipo de composição feito para ser cantada. Não escreveu aqui não? Pronto, ó. Eu lírico feminino, tipo de composição feita para ser cantada. Então, de que tipo de mulher que ele gosta? Exatamente do tipo de mulher que é a que canta aqui. Assim como ela está cantando essa cantiga, ele está atrás de outras. Então, na verdade, ela está falando o seguinte: bora minha irmã, que eu conheço meu namorado. Ele está namorando com outras meninas lá na beira do lago. Eu conheço ele, ó, do mesmo jeito que ele me encantou e me odeio mesmo, e me caçou. Ele está querendo caçar outras. Do mesmo jeito que ele deu uma flechada no meu coração e eu me apaixonei por ele, olha ele lá dando flechada no coração das outras. Bora que esse meu amigo é safado, é danado. O quê? Esse meu amigo não brinca em serviço. Bora, minha irmã, bora que... Chega, ele já caçou a minha, é comigo que ele vai ficar. Beleza? Por essa você não esperava, hein? Por essa você não esperava. Tintim, ó, tintim da aprovação. Vem para a UNB. Meus queridos, então beleza, vamos ficar por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio, hein? Vamos lá.